Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 21 de setembro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e eu vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Vamos falar sobre o Ibovespa, que no dia de hoje deu uma pancadaça para baixo, caindo aí mais de 2% na sessão, bem forte aí realmente o fechamento de hoje, tá? Depois a gente vai comentar sobre mini índice, mini dólar, Petro, Vale, a recomendação do swing trade e os ativos que foram solicitados no fechamento de ontem. E também lá no Instagram. Eu comento um pouquinho mais aí na sequência. Antes de tudo, peço gentilmente que você já deixe seu like, se você ainda não viu aqui esse banner aqui rodando aqui, para lembrá-los aí de deixarem o like. E também tem o Instagram nosso aí, tá? Então fiquem à vontade para nos acompanhar. Se você for novo aqui no canal, fica o meu convite para você se inscrever. E nos comentários, vocês já sabem, é só pedir aí mais uma vez o ativo para ser analisado amanhã na análise de fechamento. Inclusive, quem vai fazer a análise de fechamento amanhã será o chefe, o boss, mais uma vez. Dalton estará presente aqui na análise de fechamento. Estarei em São Paulo. Bora lá, vou dar a vinheta. Peço gentilmente que você já deixe seu joinha aí. Vamos lá. Pronto, então vamos lá, colocando aqui o Ibovespa na tela. Para você que não deixou o seu joinha, por gentileza, não esqueça de deixar aí o joinha para ajudar. Ibov queda de 2,15% na sessão de hoje e o que nós temíamos aconteceu, pessoal. Um candle de baixa, revertendo a sinalização de fundo. Para quem assistiu a análise de fechamento ontem, eu comentei que, olha, legal, tá gerando aqui um sinalzinho de fundo, tá fechando acima aí da máxima anterior, bem bacana, sinal de fundo em cima da média, em cima do suporte, legal. O que não pode acontecer, o que aconteceu hoje, a gente até tinha comentado que o mercado americano já tinha revertido ali a sinalização altista e hoje o Ibovespa foi na mesma linha, tá? Foi para o mesmo lado aí, Ibovespa, então, reverteu o sinal de fundo ascendente, reforçando o viés de movimento de baixa, mais uma vez. E aí a gente vai ter esse suporte aqui na região dos 115.300, depois a região dos 114.429. Chegaram até a me perguntar, Kaique, mas o Ibov não está dentro do canalzinho de alta ainda? Tá. Se a gente colocar aqui, tá dentro do canalzinho de alta, tá? Tá batendo aqui, inclusive, agora na linha aqui de baixo, tá? Do canal. E o importante é que perdeu, tá? Essa região de fundo e anulou a tendência de alta aqui do curtíssimo prazo. Apesar de estar dentro do canal de alta aqui, perdeu sim a tendência de alta no curto prazo. Então, retomamos um viés mais negativo, expectativa de perda de mínima aqui amanhã para a sessão. Pode até ter um dia mais indefinido aqui por conta da pancada realmente que veio no dia de hoje, tá? Então seria basicamente aí um dia de correção, tá? Digerindo, o mercado digerindo um pouco de tudo que aconteceu na sessão de hoje. Então, realmente aí vindo o Ibovespa para fechar, por enquanto, a semana com mais de 2% de queda e voltando para baixo da média móvel de 13 períodos. Mini índice na sessão de hoje queda também, mais de 2%, também revertendo a sinalização de fundo, voltando para a média móvel de 200 períodos, e depois tem a região de suporte nos 116.300 pontos. Gráfico de 60 minutos, baita gap de baixa, gap de fuga, perdendo aqui a região de suporte logo na abertura, perdendo a média de 200, enfim, abrindo com bastante força aí na ponta vendedora, pancadaça nas duas primeiras horas de pregão, tentou se recuperar, pancada de novo, tá? Se amanhã tentar se recuperar mais uma vez, bater a região dos 117.600, 117.700 e gerar nova sinalização negativa, foco na ponta vendedora, tá? Tentando pegar a continuidade do movimento de baixa. A gente tem um gap aqui, se a gente pegar o de corpo, ainda tem espaço aí para ser fechado, tá? E aqui é aquela região de suporte do diário que eu marquei para vocês. Enfim, um viés bem mais negativo aí para o mini índice, tá? Eu só olharia para compra acima dos 117.900. Falando do dólar, lembrando que
né? Todos os dias, a partir das 8h45 da manhã, o Dalton está ao vivo aqui com vocês, tá? Falando de mini índice e mini dólar. Dólar na sessão de hoje alta de 1,13%, abrindo num belo gap de alta, se sustentando em cima, então, dessa região de fundo anterior aí. Então, continua dentro dessa lateralização, indefinição de curto prazo. O fechamento vem sendo apresentado de maneira relevante, ainda não fechou, mas próximo de fechar aí bem acima da média, reforçando a expectativa de um novo movimento de alta por aqui, em direção aos topos anteriores, lá na faixa dos R$ 5,005. Gráfico de 60 minutos, belo gapzinho de alta, força na ponta compradora nas duas primeiras horas de pregão, rompeu a região de topo anterior, voltou, corrigiu, bateu na média de 200 e apresentando aí então uma nova movimentação altista a favor do movimento de alta que vem sendo apresentado a favor agora então também da tendência aqui de alta no gráfico de 60 minutos. Se der continuidade aí no movimento, a gente vai ter resistência lá nos 4.970, que é essa região de dois topos anteriores. Se esticar de uma vez até lá, a gente pode até pensar numa tentativa de venda aí pegando alguma correçãozinha mais fraca. Por enquanto, nada de reversão, tá? Seria realmente aí uma correção aqui apenas no intraday, tá legal? Se já começar corrigindo e gerar sinal de alta acima dos 4.920, o foco seria então na ponta compradora, tentando pegar a continuidade do movimento. PI, na sessão de hoje, apresentando alta de 0,43%. Então, dando continuidade aqui no movimento, como a gente mencionou, ainda pode vir testar essa região mais uma vez, dos 10.620, e se ultrapassar, ainda pode testar a região dos 10.694. Tá legal? Tá tentando aí, mais uma vez, vir aqui em direção à média móvel, dentro ainda daquela sinalização de fundo que não foi anulada. Teria que ter perdido ali os 10.280, não perdeu ainda. Tá? Então, DI futuro aí ainda segue com uma expectativa um pouquinho mais altista no curtíssimo prazo. Petrobras, na sessão de hoje, queda de 1,55%, gerando aí a confirmação de um fechamento abaixo de 3 mínimas anteriores aqui, e agora reforçando a expectativa de ter um teste na região dos R$ 33,50. Então, para quem estava comprado aí no Swing Trade, gerou aí sinalzinho de saída, tá? Para quem tem interesse em compra, tem que aguardar e a correção tem que ser muito, muito, muito justa aqui, tá? Tem que ter pelo menos mais uns 3 quilos aí de correção para gerar um novo sinal de alta aí e tentar entrar na ponta compradora aqui. No semanal ainda não tem saída. Para quem está posicionado aí no médio prazo, stop nos R$ 33. Vale, na sessão de hoje, baita queda, fechando na mínima, R$ 67,50, caindo aí 2,6%, veio para fechar o gap aqui então, tá? Inclusive essa linha aqui era o gap no intraday que fechou também. Para quem aí veio assistindo a análise de fechamento, eu comentei que não teria comprado esse fundo, até porque abriu no gap de alta, também não teria comprado esse fundo, porque também abriu no gap de alta. Falei, olha, poxa, se tiver uma correção em ABC aqui em direção à média, fica bem interessante. Tá? Eu também não compraria esse fundo aqui, comentei com vocês, tá? Agora veio, o duro aqui fechou bem abaixo. Então, fechando dessa forma, fica difícil tentar abrir uma compra aqui lá na segunda-feira. Agora, o interessante seria se corrigisse aqui nos 66,50 e apresentasse um sinalzinho de alta por aqui, tá? Mas que viesse de maneira um pouquinho mais fraca aí nesse movimento de baixa. Ou amanhã fecha de maneira mais positiva, tá? Invadindo bem aí esse candle negativo aqui, fecha acima da média, e aí na segunda seria uma tentativa aí, a superação de máxima, com stop abaixo desse fundo. Mas por enquanto, não vejo uma entrada aqui, tá? Então amanhã, por exemplo, eu não entraria nessa superação de máxima. Agora falando da recomendação de swing trade, local web, na sessão de hoje caindo mais de 5%, nosso alvo está na região dos R$ 6,15. Nosso novo stop já foi reposicionado, não é mais esse aqui, tá? Já foi enviado lá dentro do app. E vamos ficar de olho aí para ver se busca o nosso alvo aí, seja amanhã ou nas próximas sessões. Portanto, continuamos vendidos em local web. Agora aí atendendo aos pedidos de análise, começando por TRPL4, na sessão de hoje aí alta de 0,12%, ainda dentro de um movimento mais lateral, depois de um forte movimento de queda. Portanto, limpando o movimento mais próximo dos 24,20 aí, gerando uma sinalização de topo, ainda dá para focar aí na ponta vendedora, tá? Tentando buscar pelo menos ali a região dos 23,50. Eu só olharia para compra se tiver alguma sinalização altista acima dos 24,20, ou seja, retorna para cima da média e gera um sinal de alta acima dela aí.
Prio 3, quem solicitou Prio 3 foi o Felipe Gugel, lá no Instagram. Então, para você que não sabe o que está rolando, vai lá no meu Instagram, tá aqui, ó, no Instagram, ou esse aí do lado que está rolando, ó, agora, tá, o meu e do Dalton, nós compartilhamos. O Instagram da DV Invest agora, todos os dias, vai ter lá uma caixinha para você enviar o seu pedido, tá bom? Então, você enviando o seu pedido lá, muito provavelmente você vai ser atendido aqui também. Então, o Felipe Gugel, perdão, solicitou lá no Instagram. Então, Prio 3 aqui para ele. No dia de hoje, caindo 4,66%, um baita fechamento abaixo da média móvel. Comentei na sala ao vivo de ações hoje que a perda da mínima desse candle de baixa aqui era sinal de saída para quem estava comprado no swing trade e foi um baita sinal mesmo. Caiu ainda mais, né? Caiu 3,8 além da mínima ali. E a expectativa é de vir testar a média do semanal agora, nos 44,75. Ainda dá para focar em compra aqui, falando de swing trade, tá? Dependendo de como vir, se desacelerar um pouco a queda aí, a gente ainda consegue tentar buscar alguma comprinha nesse nível de preço. Falando agora de BBDC, para quem está vendido, inclusive, aquele seria o alvo. Falando agora de BBDC4, na sessão de hoje, queda de 3,71%, abriu num gap perdendo a região da média de 200 aí, já fechando abaixo do fundo anterior. Deixa eu ver a mínima, 14,20, a mínima do fundo, 14,21. Então, perdeu a mínima aí do fundo também, tá? Então, realmente aí reforçando um viés mais negativo por aqui. Eu tinha aí a esperança de que ia dar sequência aqui nesse movimento desse fundo, né, a favor do movimento de alta que vinha sendo apresentado, pelo menos para tentar buscar a média ali do semanal. Mas hoje aí veio de acordo, né, no sentido contrário, não só aqui, né, mas a grande parte dos ativos aí. Enfim, então acabou estopando aí para quem tinha comprado aqui a sinalização de fundo, tá, pessoal? E agora segue no viés mais negativo. Para quem tiver vendido aí, a gente vai ter que pegar o suporte na retração de Fibonacci aqui, tá, pessoal? Porque tecnicamente a gente não tem nada aí. Então, ó, o próximo suporte seria a região dos R$13,92 aqui, falando de Bradesco, que é uma região, olha só, de topinhos anteriores aqui no gráfico diário, tá? Então, para quem tiver vendido, daria para tentar buscar essa região aí. CSNA3, na sessão de hoje, queda de 1,45%. O papel continua um pouquinho mais travado aqui, em direção aí à região dos R$11,90, correto. Tá? Essa região aqui de lateralização, depois dessa reversão de fundo aqui também, expectativa um pouquinho mais negativa aí para o papel. Eu, Kaique, não gosto muito de operar lateralização, então ficaria de fora aí realmente, tá? E se tiver alguém vendido, dá para tentar buscar ali a região dos 9,84, 9,80, 9,90 ali, que é a região da média de 200 lá no gráfico mensal. Tá? Então, tentou apresentar o sinal de fundo, já está aí basicamente enfraquecendo ele, então pode escorregar um pouquinho ali no mensal também. CPL6 na sessão de hoje aí zerada, papel que chegou a superar a máxima aqui na sessão, até perguntaram aí se tinha compra de swing trade, eu particularmente não gosto porque tá bem aí bagunçado com superação de máxima, perda de mínima, mas falei, olha, se for para ficar forçando a entrada, joga o stop então bem protegido aí abaixo dessa mínima, nos 8,80, tá? Porque se vier aqui a média, existe a chance de não tomar uma violinada aí, tá? Então, a melhor compra aí ainda seria acima dos 8,90, aí gerando um sinal de fundo ascendente falando de swing trade. E o papel tá na máxima histórica, tá, pessoal? Então não tem nada aí, nenhuma resistência pela frente mesmo, tá? Só precisa corrigir aí mesmo mais bonitinho para apresentar a entrada aí pra gente. Cosan, na sessão de hoje, queda de 2,59%, também revertendo aqui a sinalização de tentativa aí de fundo, né? A correção foi curta aqui, já revertendo. O Cosan ainda pode entregar algo mais para cima, dependendo de como ficar por aqui na região dos 18,10, 18,15. Se conseguir se recuperar aí, dá para ficar de olho, tá? Numa tentativa de fundo aí nas próximas sessões. Ao contrário, se der continuidade no movimento, a gente vai ter suporte realmente só lá na região dos R$17,30, tá? Então, poderia abrir caminho aí para o papel corrigir um pouquinho mais. Ah, mas então por que, Kaique, você falou ainda de poder gerar esse fundo aqui? Porque no mensal ainda está segurando na média lá, ó. Está segurando na média. Então, se conseguir segurar aqui, pode abrir aí ainda uma possibilidade de compra. GGBR4, na sessão de hoje, queda de 2,3%. Então, papel aí, depois de tentar se recuperar aqui duas vezes, bateu ali na média de 200 mais uma vez, tentou ontem se recuperar também, e hoje aí esse gapzinho já reforçando o viés mais negativo aqui para a sessão.
podendo dar sequência no movimento, fechar esse gap de corpo ali na faixa dos R$ 23,88. Depois o suporte no fundo na região dos R$ 23,57. Tá? Então, fundo seria esse fechamento, gap de corpo seria aqui, se tivesse aqui basicamente aí, 2 candles, ou enfim, um candle, mas fechando esse buraco aqui de preço, então esse é o gap de corpo, tá? A gente ainda teria esses dois níveis de suporte aí pela frente em GGBR4. Não vejo possibilidade de compra, e para quem está vendido, eu tentaria buscar o fundo mesmo, nos 23,57, seria um bacana aqui, tá bom? Falando agora de Alup 11, na sessão de hoje, queda de 0,84%. É um papel que ainda vem passando por um processo de correção acima da média aqui. Tentou aí gerar um sinal de alta ontem, hoje já enfraqueceu, mas fica bacana ainda lá para terça ou quarta-feira que vem uma sinalização de fundo ainda acima dos 29,30. Então ainda ficaria de olho em compra. Para quem tá comprado já, dá para tentar manter aí por enquanto o stop abaixo desse grande candle de alta aqui, nos R$ 29,15. BPAC 11 na sessão de hoje, queda de 0,74%, o papel que abriu num baita gap de baixa, tá? Abriu ali caindo 2,26%, tá bem travado aqui, se a gente olhar, olha só, bastante volatilidade, né, no ativo, e bem travado, chegou numa região aí de fundos anteriores, pode tentar se recuperar por aqui, e iniciar um novo movimento de alta, tentando buscar a região dos 33,50 lá. Mais uma vez, eu caí que não gosto de operar lateralização, mas para quem quiser essa aspiração de máxima, jogo só para baixo dessa mínima, tentando pegar aí o movimento em direção ao topo, aos topos anteriores que foram apresentados, tá? Mas papel realmente aí bem travado. Se perder aí o suporte dos R$ 30, aí pode buscar a média lá do mensal nos R$ 27,20, tá? Então teria espaço aí para o papel caminhar um pouquinho mais aí, falando de médio a longo prazo. Pomo 4, na sessão de hoje, queda de 3%, basicamente. Um ativo aí que vem dando continuidade no movimento, né, que já havia sido iniciado. Perguntaram hoje para mim se abria a possibilidade de compra esse candle aqui. Eu falei que não, tá, pessoal? A entrada, basicamente, aí forçando um pouquinho, foi aqui nessa perda de mínima, tá? Ou então naquela região de topo, que foi muito difícil vender ali, tá? Sendo sincero aí com vocês. E assim, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando pro dia de hoje, 7 candles no movimento de baixa, tá? Então, assim, agora é deixar aí ser feliz quem já está vendido, tentando buscar a região dos R$ 5,70, que seria a região da média móvel ali do gráfico semanal, tá? Batendo lá, Kaique, abre possibilidade de compra? Tecnicamente sim, só tomaria cuidado, porque aí provavelmente a gente vai estar com o mensal quase fechando e pode ter alguma perda de mínima lá na sequência, tá? O que caracteriza opa, uma sinalização de topo no médio prazo, tá? Então tem que tomar um certo cuidado aí, caso seja apresentado esse sinal de fundo. A gente vai ter que avaliar aí mais para frente. E por fim, pessoal, Marfrig na sessão de hoje queda de 2,06%, papel ainda brigando aí para se sustentar acima da região da média móvel aí de 200, mas já enfraquecendo a sinalização também de fundo que havia sido apresentada aqui anteriormente. Perdendo os R$ 7,10, pode se esticar aqui para baixo, tentando fechar o gap na faixa dos R$ 6,75, que é também essa região de fundo. Ou seja, um nível de suporte aí caso o ativo perca a região dos 7,10. Para quem tiver vendido, dá para tentar levar até essa região de preço aí. Para quem tiver comprado nesse sinal de fundo, stop no máximo aí na região dos R$ 6,90. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar aí com vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Não esqueçam mesmo o joinha de vocês, ajuda bastante a gente aqui no canal. Eu até coloquei esse negócio aqui rolando aqui embaixo, justamente para vocês não esquecerem, tá? A gente tem diminuído bastante aí o número de likes aqui no canal. Não sei se é porque a galera realmente não está gostando mais tanto assim do conteúdo, enfim. Mas é importante realmente para a gente por conta da plataforma, do YouTube. Ele acaba entregando cada vez mais aqui os nossos vídeos, tá? Então a gente está até inovando aí, né? Como eu mencionei, trazendo aí os antigos conteúdos lá dentro da área de membros. Muito provavelmente segunda-feira que vem já vai estar disponível aí, tá? Falei aí que talvez até sexta, mas não vai rolar. Então a gente está tentando preparar um negocinho bem legal para vocês aí, bem divertido. Então, provavelmente segunda-feira a gente anuncia aí para vocês, tá? Os 3 níveis de membros e todos os conteúdos mais uma vez. Lembrando, né? Radar da semana, análise especial, o que esperar para o Ibovespa, oportunidades da semana e algumas outras coisinhas bem legais que a gente está montando aí, tá bom? Um abraço a todos vocês, um excelente resto de quinta-feira, bom descanso e amanhã estaremos mais uma vez aqui às 8h45 da manhã na sala de mini índice dólar com Dalton, comigo na sala de ações a partir das 9h45 da manhã. Um abraço, pessoal. Até mais.